Muito bem, no meu deu 10 horas, então nós vamos começar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, né, para mais um encontro do nosso curso básico de Teologia. Okay? Eu vou pedir para que o Daniel possa estar orando por nós, pode ser, Daniel? Você pode orar por nós para iniciarmos o nosso curso desse sábado? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos reunidos para falar das tuas grandezas, dos teus ensinamentos, Senhor. Venha abençoar o pastor Kenji, venha abençoar a cada um, Senhor, que está interessado em aprender mais e mais da tua palavra. Amém. Abençoe poderosamente todos os pastores da nossa igreja, os Amém. irmãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar com toda a sorte de bênção a cada um. Amém. Deus, abençoa as nossas vidas, que sempre estejamos, Senhor, dispostos a aprender mais e mais da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, hoje nós vamos iniciar um novo tema até o final deste mês de novembro, né? Esse novo tema é uma introdução à obra de Cristo. Vamos estudar até novembro, porque dezembro e janeiro serão férias, tá bom? Estaremos em férias dezembro e janeiro. Agora, vamos tratar da introdução à obra de Cristo, mas antes eu preciso que vocês tenham em mente um versículo que não pode ser esquecido, tá? Na nossa exposição, que está em 1 João 5, versículo de número 20. Tá? 1 João 5, 20. Inclusive, este é um versículo que pode ser apresentado a um testemunha de Jeová, tá? Porque o testemunha de Jeová, ele nega a divindade de Cristo, tá? Então, vamos lá. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Então, esse versículo é básico, fundamental, para evidenciar que as Escrituras apontam para Jesus como Deus. Né? Sim, muito bem. Então, 1 João 5, 20, então vocês anotem, e isso tem que estar como pano de fundo, né, na nossa exposição durante este mês de novembro. Tá? O outro texto que aqui vai provar a humanidade de Cristo, então esse primeiro vai provar a divindade de Cristo. Tá? Agora, o outro texto que vai provar a sua humanidade está em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então, 1 Timóteo 2, 5 e 6, apontando a humanidade de Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja, Paulo vai declarar, né, de uma forma muito objetiva, que só há um mediador entre Deus e os homens, né? Então não existe nenhum santo, não existe nenhum anjo, né? Só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Veja como ele coloca: o homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate de todos. Tá? Então aí vem a pergunta: Deus ou homem? Tá? Então, vejam, nós acabamos de estudar antropologia teológica, como nós vimos, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu os atributos comunicáveis de Deus, como amor,
inteligência, justiça, misericórdia, né? Enfim. Mas, e agora nós entramos num tema que tem sido um debate teológico durante muito tempo, sobre como é que nós podemos explicar que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, tá? Então, agora eu vou pedir para que o André coloque os slides para vocês irem acompanhando o nosso raciocínio, tá? Então, Deus ou homem, ou Deus e homem, tá? Isso faz parte da doutrina chamada Cristologia, estudo de Cristo, né? Da doutrina de Cristo, e você pode passar para o segundo slide já. Obrigado. Então, vamos assim dizer, nessa questão tão complexa, alguns tentaram fazer as suas teses sobre Jesus, se era Deus, se era homem, se era Deus e homem, se era Deus ou homem, enfim. Nós já vimos isso em outro momento no nosso curso. Por isso, eu só vou trazer o resumo, tá? Então, os ebionitas, né, eles são chamados de ebionitas, porque ebion significa pobre, né? Então, havia um segmento dentro da igreja, né, que achava que Jesus tinha sido apenas um homem, né? Um homem comum, um homem com carisma, no sentido de atrair as pessoas, de ser um líder, mas não era Deus. Era um líder, mas não era Deus. Até porque Jesus viveu sempre na linha da pobreza, né? Não era rico, né? Então, esses abraçaram então a tese de que Jesus não era Deus, era apenas homem. O arianismo do bispo Ário, né? Ele dizia que Jesus não era plenamente Deus. Ele era um Deus, mas não era plenamente Deus, né? Então, Deus estava acima de tudo, acima da criação, e entre Deus e a criação, no nível intermediário, estava Jesus, né? O moderno arianismo de hoje são os testemunhas de Jeová, que não creem que Jesus seja plenamente Deus. Aí vocês vão se lembrar do texto que nós lemos de 1 João 5:20, tá? O docetismo, que vem de doceta, que significa aparência, né? Dizia que Jesus não era humano. Aquele que se apareceu no nosso meio era apenas um fantasma dele, né, que andava no nosso meio, mas não tinha corpo. Tá? Os docetas criam nisso, porque eles criam que o corpo é uma evidência de imperfeição. Tá? Então Deus não podia assumir uma forma imperfeita, então ele veio como um fantasma, como uma aparência de homem, né? E na hora da cruz, quem foi crucificado foi Simão Cireneu no lugar de Jesus. Você se lembra de Simão, né? Que foi aquele que foi pego, coitado, no meio do caminho, né? Porque Jesus não tinha como carregar mais a trave da cruz, porque estava muito pesado, e também porque ele tinha sido torturado. Então pegaram Simão Cireneu, um tal de Simão Cireneu, e ele carregou essa trave até o Monte Calvário. Então os docetas e seus seguidores dizem que quem foi crucificado realmente na cruz não podia ter sido Jesus, porque era um fantasma, mas sim Simão Cireneu, tá? Apolinário, outro bispo que trouxe essa outra heresia, apolinarismo, dizia que Jesus não era plenamente humano, tá? Então o que tinha acontecido? Jesus veio, assumiu um corpo físico, né? Mas a sua alma, vamos assim dizer, tudo que estava de imaterial na pessoa de Jesus era Deus, mas não tinha absolutamente a mente de um homem, o coração de um homem, né? O pensamento de um homem. Era plenamente, era Deus num corpo humano, tá? Entenderam? Então, para Apolinário, Jesus era Deus num corpo humano, não era plenamente humano. Nestório, outro líder, ele achava que
Jesus era vamos assim dizer, um esquizofrênico, né? Então ele era ao mesmo tempo duas pessoas distintas. Então uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem, né? Então esses dois papéis se alternavam, né? Dentro de um mesmo corpo, vamos assim dizer, tá? E Eutico, que também trouxe o eutiquianismo, né, dizia que Jesus possuía uma natureza mista. Então, as duas naturezas, a natureza humana mais a natureza divina, formaram uma terceira natureza, tá? Uma natureza mista, uma natureza híbrida, tá? Todos essas seis teses são tidas como heresias, que não dizem respeito à verdade bíblica, né? É claro que há um mistério em como explicar que na mesma pessoa e numa única pessoa, Jesus Cristo, haviam duas naturezas, né? A divina e a humana, como nós acabamos de ler nas Escrituras. Então, João está dizendo que ele é o verdadeiro Deus e Paulo está dizendo que ele é o homem Cristo Jesus. Então, esse é outro grande mistério que nós temos que colocar ao lado da doutrina da Trindade. Tá? Nós não temos como racionalmente explicar o que aconteceu ali, né? Mas sabemos que Jesus é presente, verbo conjugado no presente, é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Então, ele está assentado à direita do Pai hoje como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tá certo? Então, isso precisa ficar muito forte e firme na nossa mente e no nosso entendimento. Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem. Como é que essa dinâmica entre essas duas naturezas funciona? Fica um grande mistério. Nós vamos trabalhar em cima, no primeiro momento, dessa questão da humanidade, divindade e humanidade de Cristo na sua obra conosco aqui na Terra. Tá? Que é também motivo de muito estudo. Tá? Alguém Davi, quer fazer alguma pergunta? o Sim, Davi. Davi? Pode falar, Davi. Agora eu aprendi a levantar a mão, depois de muito tempo. É que eu não vejo. Quem vai ver vai ser o André, viu, gente? Não, mas agora eu aprendi, fuçando eu aprendi. Não, é bem simples a pergunta. Sim. Esse eutiquianismo não é um pouco parecido quando ele fala que Jesus possui uma natureza mista, quando a gente fala que ele é 100% homem e 100% Deus? Não está um pouco parecido com isso? Então, para o eutico, né, a natureza mista é que a natureza divina se mistura com a natureza humana, se mistura, criando uma terceira natureza. Tá. Uma natureza que ninguém tem, né? Entendi. Nem o próprio Pai teria essa natureza, porque é uma natureza híbrida, mista. Então, é como se juntasse, sei lá, dois elementos químicos, sei lá, ou você pegasse café e leite, né? E misturasse na sua caneca, né? O que sai ali, café com leite, é totalmente diferente do leite e totalmente diferente do café, mas os dois estão misturados ali, tá? Isso vai contra, e eu vou já explicar o porquê, contra o ensino bíblico, porque Jesus precisava representar perfeitamente o homem na cruz. Tendo uma natureza mista, misturada, híbrida, ele não poderia ser o nosso representante, porque não seria homem, entendeu? Ele não seria verdadeiramente homem, porque era uma natureza, é um outro ser, é um ser híbrido, um ser de naturezas misturadas, tá? Então ele também não podia ser duas pessoas distintas, como o Nestório disse, né? Como se fosse um esquizofrênico, né? Como aquela pessoa que tem múltiplas personalidades. Você já viu esse caso em psicologia, né? A pessoa tem, uma hora boazinha, faz o papel de boazinha, outra hora é um psicopata, tipo
aquele clássico Dr. Jekyll and Hyde, né? Hyde, né? Médico e o monstro, é esse aí, né? Que toma uma fórmula, né? E aí ele vira um monstro, e depois que a fórmula passa, ele vira o médico bonzinho de novo. Não, Nestório pensou nesse sentido, né? Não podia ser assim também. Então, veja, essas 6 posições são 6 heresias, tá? E uma prevaleceu, como vocês viram, o arianismo, né? O arianismo, então, do bispo Ário, esse pensamento prevaleceu, foi um problema muito sério no início da igreja, tá? Porque muitos líderes acabaram entendendo que Ário estava certo, né? E somente um homem chamado Atanásio é que ele vai conseguir, um líder chamado Atanásio, que vai conseguir provar que a Bíblia não ensina que Jesus não era plenamente Deus. A Bíblia ensina que Jesus é plenamente Deus, tá? Então, vejam, é fundamental, portanto, que Jesus seja verdadeiramente Deus, porque se ele não tivesse essa condição, vamos assim dizer, não poderia nos salvar, ok? Somente Deus tem o poder de nos salvar. E também tem que ser verdadeiramente homem, porque ele precisava nos representar na cruz. O sacrifício de Jesus foi substitutivo, né? Então, ele precisava estar representando perfeitamente o homem pecador na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está desde o Antigo Testamento, ok? Então, fica para nós agora o desafio de começar a entender, né, a relação entre as duas naturezas. Jesus, Deus, Jesus, homem. Tá? Lembrando que ele não era duas pessoas distintas, não tinha uma natureza misturada, mas é uma pessoa, olha, o ensino bíblico é esse, Jesus, uma pessoa com duas naturezas, tá? Uma pessoa com duas naturezas, tá? Este é o ensino bíblico, Jesus, uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana, ok? Vamos lá, próximo slide para mim, por favor. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, isso foi motivo de discussão, né, entre os líderes da igreja, ok? E o concílio, que começou no ano 325 na cidade de Nicéia, né, é um tipo de uma reunião, de uma assembleia de bispos e líderes da igreja. Eles se reuniram para discutir temas importantes para a igreja. Em primeiro lugar, né, foi a questão da pessoa de Cristo, depois foi o Espírito Santo, depois a própria questão da Trindade, depois as Escrituras, o cânon das Escrituras. Então, eles se reuniam para discutir qual era a fé da igreja, né? Qual deveria ser a doutrina a ser ensinada e seguida pela igreja. Pois bem, no Concílio de Calcedônia, em 451 da nossa era, nós lemos o seguinte: quando eles fecharam, né, o concílio, eles então redigiram uma declaração de fé, vamos assim dizer, vamos chamar de credo, né, um credo. E no que diz respeito a Cristo, nós lemos o seguinte: um só e mesmo Cristo, veja, um só, né, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, que não sofrem mutação, não mudam, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Veja, as duas naturezas continuam distintas, mas estão unidas na pessoa e na única pessoa de Cristo. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor.
conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então veja só, um só e mesmo Cristo, uma só pessoa, né? Ele é filho na sua relação com o Pai, né? Ele é filho eternamente gerado, né? Senhor, isso é importante, porque coloca-o no mesmo nível com o Pai, né? Porque ele é Senhor, Kyrios também. Unigênito, que significa que é o único da sua espécie, tá? Ele é filho unigênito no sentido de ser o filho ser o único de sua espécie. Então eu e vocês somos filhos de Deus, mas nós não somos como Jesus é filho de Deus. Jesus é unigênito, ele é o único da sua espécie como filho de Deus, que se deve confessar, né, em duas naturezas, a divina e a humana, inconfundíveis. Então não dá para misturar, não dá para fazer o café com leite lá, né? Imutáveis, uma não prejudica a outra, né? Não podem ser divididas, não podem ser separadas, né? E essa distinção, uma natureza divina e uma natureza humana, jamais, né, de modo algum é anulada pela união. União onde? Na pessoa de Cristo. Tá? Pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, Cristo, e subsistência, de existência sem ser prejudicada, né? Não dividido ou separado em duas pessoas. Aí ele repete, mas um só e mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, lembrando lá do relato de João, capítulo 1, quando diz que o verbo era Deus, ou a palavra era Deus, né? Então ele relaciona Jesus como verbo, e o verbo era Deus, né? Jesus Cristo, Senhor. E aí, depois, essa declaração vai dizer que os profetas já haviam dito isso a respeito dessa natureza, de Cristo Jesus, né? E o mesmo Cristo Jesus nos ensinou através dos evangelhos. Tá? Então, veja, esse é o posicionamento da igreja, o posicionamento conservador, o posicionamento ortodoxo, aquilo que está de acordo com as escrituras. Tá? Vejam que não tem como, humanamente falando, explicar como é que funciona, mas apenas se descrever o que é. Né? Então, Jesus é, né, uma só pessoa divina com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, tá? Jesus é Deus, como nós lemos, Jesus é também homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Esta é a nossa fé, tá ok? Próximo slide, por favor. Muito bem. Então, dentro desse aspecto, nós vamos falar da doutrina da encarnação, né? Por que encarnação? Porque Deus toma a forma humana. Ele vem à Terra de uma forma, assim, de uma maneira que a gente pode se admirar, né? Porque Deus desce da sua glória, né? Ele está cercado ali de anjos, serafins, querubins, né? Deus triuno, né? Então o Filho vem e assume a nossa natureza humana, ou seja, ele se humilha, né? Vindo até nós para oferecer a salvação e morrer em nosso lugar, né? Então isso revela para nós o tamanho do amor de Deus por nós, tá? E no ensino da encarnação, que é de Jesus, o Filho de Deus, unigênito, tomando a natureza humana, nós temos então essa questão da unidade da pessoa, né? Uma só pessoa com duas naturezas, e a integridade das duas naturezas, né? Então, como é que então funciona, vamos colocar entre aspas isso, né? Como é que funciona isso, né? A natureza divina que
assume também a natureza humana, né? O Deus unigênito, que assume a natureza humana. Como é que a gente pode tentar estudar essa situação, essa doutrina? Tá? Então, pode ir no próximo slide, André. Muito bem. Então, vou me utilizar de um teólogo chamado Millard Erickson. Tá? Então, ele, no seu livro sobre teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte: a encarnação de Cristo foi mais uma aquisição de atributos humanos que uma desistência de atributos divinos. Vou explicar. Alguns disseram que Jesus veio à Terra e acabou, então, deixando de lado atributos divinos para estar entre nós. Tá? Então, nós vamos lá em Filipenses, capítulo 2. Se vocês abrirem lá em Filipenses, capítulo 2, né? Ele, a partir do versículo 6, né? 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, esse verbo esvaziar, ou esvaziou-se, né? Alguns interpretaram como que como que Jesus desistiu, né, de atributos divinos para que pudesse estar entre nós como homem. Tá? Mas aqui, esse verbo esvaziar-se é o kenosis, tá? No grego, kenosis, esvaziar, né? Então, eles dizem, então, que Jesus, então, desistiu dos seus atributos divinos para que estivesse conosco, né? Por exemplo, tendo um corpo físico, ele não podia mais, entre nós, usar o atributo da onipresença. Por quê? Porque se ele estava na Galileia, fisicamente na Galileia ele estava, ele não podia estar na Galileia e Jerusalém ao mesmo tempo, né? Que é a questão da onipresença. Se ele estava em Samaria, ele não podia estar ao mesmo tempo em Cafarnaum, tá? Então, esse tipo de situação fez com que alguns pensassem que quando Jesus assumiu a natureza humana, ele desistiu de alguns atributos divinos, tá? Só que isso vai contra os ensinos das Escrituras. Porque as Escrituras, como nós vimos, ensinam que Jesus é Deus e continuou sendo Deus mesmo andando entre nós durante 3 anos. Então, como é que isso pode ser explicado? O Millard Erickson traz uma ilustração muito interessante que eu quero colocar para vocês. Então, imaginem vocês que você tem lá o Bolt, aquele corredor jamaicano, né? O Bolt, né? Ele corre pra caramba, vocês sabem disso, né? E, de repente, né, ele está numa situação em que ele vai ter que correr com um colega ao lado, né? Aquela corrida de 3 pernas, sabe? Quando você amarra uma perna do atleta na perna do outro e os dois vão ter que fazer essa corrida, né, até o final, né? Vamos imaginar que o companheiro do Bolt não seja como o Bolt, é impossível, né, ser igual, né? Seja um bom corredor, mas não é o mesmo, não tem a mesma performance. Então, o que vai acontecer? O Bolt, né, ele vai ter dificuldades para imprimir, né, a velocidade dele, porque ele está preso ao colega, né? Ele poderia simplesmente se desvencilhar do colega e continuar a corrida, mas essa não é a proposta. A proposta é uma corrida a 3 pernas, né? Então ele vai ter que se sujeitar àquela circunstância, mesmo tendo ele a capacidade, a potência de correr muito mais, tá? Com esse exemplo, então, ele explica a questão dos atributos divinos de Jesus, que estando no nosso meio, ele voluntariamente se submeteu a essa condição, tá?
Não que ele tenha desistido, mas ele se submeteu para que pudesse estar conosco. Mais uma prova da sua humildade, né? Para que pudesse ser cumprido até o fim a sua missão, né? Ele se submeteu às circunstâncias, às condições, se submeteu voluntariamente. Tá? Então, fica esse exemplo do Bolt para vocês, né? Poxa, mas Jesus não era onipresente. Não, ele continuou sendo Deus, mas se submeteu voluntariamente, ok? Para que pudesse cumprir a sua missão. E a sua missão, segundo o Filipenses capítulo 2, foi a morte de cruz. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Vamos dar uma lida lá em Colossenses 2:9, e vocês vão ler o seguinte. 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Paulo, então, está ensinando aos Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele nunca deixou a sua condição divina. Ele é Deus, entendeu? Mesmo quando ele assumiu, né? Quando ele se tornou semelhante aos homens, ele continuou sendo Deus. Jamais perdeu essa condição divina. Ok? Então, toda aquela situação de passar fome, de ter sede, de ficar cansado, de chorar, né? Fazem parte, sim, da sua natureza humana, mas ele nunca deixou de ser Deus. Por isso que o Millard Erickson coloca que a encarnação de Cristo foi mais uma aquisição de atributos humanos. Jesus recebeu, né, começou a experimentar atributos humanos. Tá? Então foi acrescentado seus atributos divinos, atributos humanos, coisa que ele não tinha na eternidade. É uma experiência também inédita para o próprio Deus. Ser um homem. Isso é extraordinário também. Né? É claro que ele conhecia perfeitamente todas as necessidades humanas, Adão e Eva e toda a história da humanidade até chegar à encarnação de Jesus. É claro que Deus conhece tudo perfeitamente, mas essa experiência de estar entre nós, de nascer no nosso meio, de crescer no nosso meio, de viver no nosso meio, é uma experiência inédita para o próprio Deus. Então, Jesus ele acaba adquirindo atributos humanos que são somados aos seus atributos divinos. Percebem a maravilha disso? Né? Então, ele sabe o que é o cansaço humano, por exemplo, ele sabe, mas agora ele vai experimentar na pele o que é o cansaço humano. Pastor, o Davi levantou Pois não, Davi. Pastor, e o fato de Jesus não pecar, de alguma maneira, isso tem uma relação ao fato dele ser 100% Deus? Porque para nós é impossível, não é? Não Sim. pecar. Agora, como é que ele conseguiu não pecar? Tem uma influência dessa parte dele ser 100% Deus? Ok, muito boa pergunta. Nós temos que perguntar para nós mesmos o que é ser plenamente humano. É até uma discussão que o Millard Erickson coloca. Quando a gente fala que Jesus é plenamente homem, o que nós entendemos por plenamente homem? É claro que, vou adiantar um pouquinho, é claro que no plano divino, quando Deus cria Adão e Eva, ele cria o homem e a mulher que são plenamente humanos. Percebe? O modelo de plenamente humano está em Adão e Eva antes da queda. Eles tinham, né, a liberdade de escolha, né, e podiam escolher não pecar. Eram capazes de não pecar. Isso é ser plenamente humano.
tá? A queda, né, a desobediência tirou de nós essa capacidade de não pecar, né? Agora nós não somos capazes de não pecar, mas isso não significa que isso é ser plenamente humano. Ser plenamente humano é ser como Adão e Eva antes da queda. E Jesus provou que isso é possível através dos seus 3 anos conosco aqui, dos seus 33 anos conosco aqui. Ser um homem, né, de Deus, né, que prova a sua plenitude humana, sendo capaz de não pecar, apesar de ser tentado. Ele foi tentado no deserto. A tentação, como eu disse em uma outra oportunidade, ela não teria efeito nenhum se Jesus não fosse capaz de pecar, né? Como ele era um homem, um ser humano perfeito, plenamente como foi Adão, então ele foi tentado, como Adão e Eva foram tentados. Só que ele não caiu como Adão e Eva caíram, tá? Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Ele representa a nova humanidade depois da queda, ok? A humanidade antes da queda, a plena humanidade antes da queda, Adão e Eva. A plena humanidade depois da queda, Jesus Cristo. Onde Adão e Eva falharam, né, ele não falhou. Onde Adão e Eva acabaram cedendo à tentação, ele, Jesus, não cedeu. Então, ser plenamente humano, nós temos que ter em mente que o ser plenamente humano, o modelo é Adão e Eva antes da queda. Tá? Então, hoje, se você fala do homem pecaminoso que nós somos, né, o homem pecador, isso não é ser plenamente humano. Isso não estava no plano original. Isso foi uma distorção, isso foi uma perversão, isso aí foi algo que, infelizmente, nos levou a essa situação caótica em que nós nos encontramos. Ser plenamente humano é, portanto, ser como Adão e Eva antes da queda, que eram capazes de não pecar. Ok? Beleza. Okay. Muito bem. Apesar de Jesus não deixar de ser como o Pai, no que diz respeito à natureza divina, ele se tornou funcionalmente subordinado ao Pai durante o período de encarnação. Então, veja, é aqui, então, que os nossos queridos testemunhas de Jeová se pegam para colocar Jesus abaixo de Deus. Tá? Porque durante a sua jornada entre nós, seu ministério terreno, Jesus sempre se subordinou ao Pai. Né? Vocês podem ver em João, quando ele diz que o Pai é maior do que eu, etc, etc, etc. Então, vocês vão perceber que ele se coloca numa posição de submissão ao Pai. Tá? E por causa disso, né, alguns, Ário, por exemplo, né, no começo e hoje os testemunhas, dizem que Jesus é inferior ao Pai. Não é isso, de modo algum. Né? Ele se submeteu voluntariamente ao Pai, por isso que se diz que é uma subordinação funcional, de função. Por que função? Porque ele veio para oferecer a sua vida por nós. Tá? Então, na Trindade, né, antes, vamos assim dizer, da sua encarnação, né, na Trindade não há subordinação, não há hierarquia. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Tá? Um exalta o outro, um glorifica o outro. Tá? A gente usa, até um teólogo chamado Franco Ferreira, ele diz que nós usamos indevidamente, né, a numeração das pessoas da Trindade. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa, terceira pessoa, e isso dá uma ideia do que? De hierarquia. Né? Primeiro antecede o terceiro, enfim. Que nós não deveríamos usar essa numeração, mas nós usamos, e eu também já usei, né? Nós usamos para nós nos identificar, para ficar um pouco mais claro, mas não deveríamos usar, porque eles são iguais em natureza,
em poder, em autoridade e em glória. Mas quando ele vem à terra, ele, Jesus, voluntariamente se subordina, se submete ao Pai durante todo o período da encarnação. Mas quando ele ascende ao céu, né? Versículo 9 de Filipenses 2, por isso Deus, depois da morte de Cristo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então significa que a sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão não diminuíram de modo algum a sua natureza divina, tá? Não o colocou abaixo do Pai, nem abaixo do Espírito, nem acima do Espírito. Mas ele retoma a glória que ele tinha com o Pai antes da encarnação. Tudo bem? Ok. Então, parece que está tudo bem. Estão entendendo tudo, não entenderam nada. Então, tudo bem. Tá tudo ok. Bom, a união das duas naturezas significa que elas não atuaram independentemente. Aí aquela heresia, né, do Nestor, o nestorianismo, que Jesus era duas pessoas distintas, né? Então uma hora ele agia como Deus, uma hora ele agia como homem. Não, o ensino bíblico está nos apontando que ele é Deus e homem, né, perfeitamente, e todas as vezes que ele atuou no nosso meio, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Tá? Embora, né, tenhamos essa dificuldade, né, muitas vezes, de tentar explicar como era a dinâmica disso. Né? Quando a gente, por exemplo, vai aos evangelhos, né, e a gente percebe, então, que Jesus ele manifesta a sua natureza humana, né? Um dos textos, eu vou começar uma série de sermões em Marcos, né? Mas uma das cenas mais emblemáticas para mim está em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, né? Quando vem um leproso na direção de Jesus, né? E esse leproso, ele suplica a Jesus de joelhos, né? Se quiseres, podes purificar-me, né? Aí o versículo 41 nós lemos: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Esse cheio de compaixão é aquele estado que eu e você já experimentamos, né, que antecede o nosso choro. Sabe quando você começa a ficar ali agitado, você começa a tremer, você começa a sentir os seus olhos lacrimejando, você começa a sentir aquela vontade de berrar, ou chorar, etc. É esse estado. Então, Jesus se sentiu assim antes de curar o leproso. Não é interessante isso? E é interessante também que ele estende a mão. Ele não precisava fazer isso, mas ele estende a mão e toca no leproso. Leproso, doença de pele, contagiosa, né? Ele não precisava fazer isso, provando que ele realmente estava cheio de compaixão. Né? Em um outro momento também que eu gosto de ficar observando e pensando, quando ele vai até o túmulo de Lázaro, né? E tá todo mundo chorando, né? E aí, quando ele vê Maria, né? Versículo 33 de João 11. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É a mesma ideia do cheio de compaixão lá de Marcos. É a mesma ideia.
o mesmo sentimento. Ele começou a querer chorar, né? Aí ele pergunta, onde o colocaram? Vem ver, Senhor, responderam eles. Aí versículo 35 é um versículo curtíssimo, mas tem tanto sentido, vamos assim dizer. Jesus chorou. O versículo diz, Jesus chorou. Estamos falando do Deus onipotente, estamos falando do Deus triuno, estamos falando do Rei dos Reis, estamos falando do Senhor dos Senhores, aquele que havia declarado a Marta que ele era a ressurreição e a vida, e enfim, estamos falando desse Deus, né? Ele está diante do túmulo de Lázaro. Ele vai ressuscitar Lázaro, ele tem o poder para isso. Por que ele vai chorar? Por que ele chorou? Percebem? Então, vejam, esse é um exemplo muito claro de que não havia uma separação, não havia uma atuação independente da natureza divina e da natureza humana, né? Ao mesmo tempo que ele está exercendo o poder de ressuscitar a Lázaro, ao mesmo tempo ele está cheio de compaixão. Então, as duas naturezas não atuaram independentemente, como foi o caso do leproso. Ele quis, né, ele começou a querer chorar lá diante do leproso, mas o curou, porque ele tem o poder para isso. Tá? É esse o ensino bíblico a respeito das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Embora sejam distintas, elas são inseparáveis, tá? Elas não se misturam como café e leite, para ficar café com leite, né? Não se misturam, mas não atuam ou não atuaram independentemente. A humanidade de Jesus, continuando o ensino de Erickson, a humanidade de Jesus não era a humanidade de seres humanos pecadores, mas a humanidade possuída por Adão e Eva desde a criação e antes da queda. Foi a resposta que eu dei ao Davi um pouco tempo atrás, né? Então, a plena humanidade, ser plenamente humano, tem como modelo, né, a humanidade de Adão e Eva antes da queda. Okay? Jesus possuiu espiritualmente o tipo de humanidade que possuiremos quando formos glorificados. Jesus revela de forma mais completa possível a verdadeira natureza da humanidade. Tá? Então, o que Jesus nos revelou aqui na Terra, tá? E mesmo depois da sua ressurreição, é o que nós alcançaremos como homens redimidos pelo Senhor, seres humanos redimidos pelo Senhor, na glória. Nós teremos a mesma glória, né? Não seremos deuses, quero frisar isso, mas teremos a verdadeira humanidade, a verdadeira natureza humana, né? Louvando a Deus por toda a eternidade, já que não teremos eternamente, nunca mais, a presença do pecado em nossas vidas, né? Nós estamos livres da condenação do pecado aqui, nós que somos salvos, livres da condenação eterna do pecado, mas ainda sofremos com a presença do pecado em nossas vidas, né? A natureza pecaminosa está aí, né? Mas no céu, na glória, nós não teremos mais a presença do pecado conosco. Então, experimentaremos a verdadeira natureza humana, o ser plenamente humano, conforme os planos de Deus desde a criação. Ok? Próximo slide para mim. Se houver alguma pergunta, por favor, né, me interrompam. As palavras não estão vindo hoje. Em Jesus, se revela e é conhecido de forma mais completa possível. Em Jesus, Deus se revela e é conhecido de forma mais completa possível.
Então, ao mesmo tempo que Jesus revela a verdadeira natureza humana, o ser plenamente humano, ele também vai revelar Deus, tá? Veja só que interessante isso. Na sua encarnação, Jesus vai revelar Deus de forma mais completa possível. Então vamos lá em João 1,18. Então está assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O Deus unigênito, quem é? Jesus Cristo, que está junto do Pai, este tornou Deus conhecido. Não é interessante isso? Quando se fala que ninguém, né, viu a Deus, no versículo 17 vai citar Moisés. Então vamos lá, né, em Êxodo, capítulo 33. Tá? E você sabe que Moisés pediu para ver Deus, né? E 33:18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Só faltava isso, né? Moisés era tão próximo de Deus, né? E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então vocês percebem o temor que os homens do Antigo Testamento tinham em imaginar que tinham visto Deus, porque eles imaginavam que iriam morrer. Isso foi com Jacó, né? Enfim, que imaginavam que o pai de Sansão, né? Imaginaram que iriam morrer porque viram Deus, né? Porque tinha essa ideia mesmo de quem vir a face de Deus iria morrer, né? E isso é confirmado, então, em João capítulo 1, quando diz que ninguém viu a face de Deus a não ser o Filho unigênito, Deus unigênito, que já está junto do Pai, e este tornou Deus conhecido. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, está lá em João capítulo 14, né? Versículo 8 diz: disse Filipe, um dos discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Veja o que ele responde: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, Deus é revelado em Cristo Jesus e é conhecido em Cristo Jesus da forma mais completa possível. Quem o vê, vê o próprio Pai. Então, ele mesmo disse isso a Filipe. Então, ao mesmo tempo que Jesus, como Deus, acrescentou, vamos assim dizer, atributos humanos à sua natureza, à sua pessoa, ao mesmo tempo ele oferece ao homem, né, ou aos homens, a própria face de Deus. Então, Deus se tornou conhecido através de Jesus, porque ele também é Deus. E aqui, uma tese de Erickson, né? Ele diz assim: é bem possível que o propósito de Deus, ao fazer os homens à sua própria imagem, fosse o de facilitar a encarnação de seu filho. Vamos nos lembrar que lá na queda, né, Deus não foi tomado de surpresa quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu. Alguns teólogos modernos dizem que Deus foi tomado de surpresa, que ele não esperava que ia dar errado o que ele tinha criado, né? Então Deus teve que se ajeitar naquele momento, né?
fez as roupas de peles para Adão e Eva, porque agora estavam se vendo nus, né? Aí teve que expulsar, foi tudo um plano B, um plano C, porque ele não estava preparado para isso. Não. Se nós cremos que ele é onisciente, ele sabia muito bem de tudo quanto haveria de ocorrer. E aí, dentro dessa perspectiva, né, encaixo, então, a tese de Erickson, que é bem possível que Deus tenha criado o homem à sua própria imagem e semelhança para preparar a encarnação de seu filho, porque ele já sabia de todas as coisas. Tá? E é por isso que o homem é tido como a coroa da criação. Por quê? Porque essa coroa atingiria o seu ápice na encarnação de Cristo Jesus, o Deus unigênito. Tá? A iniciativa da encarnação, isso é importante dizer, veio do alto, veio do próprio Deus. Tá? Assim como ele veio ao encontro do povo de Israel que sofria no Egito, ele veio ao nosso encontro que estávamos todos nós presos na escravidão do Egito de Satanás, do Egito do pecado, do Egito do mundo. Tá? Então, ele veio, ele tomou o primeiro passo. Iniciativa tomou o primeiro passo. Tá? O ofendido tomou o primeiro passo na direção do ofensor. Então, ele veio porque nos amou. Né? João 3,16. Isso que nós devemos colocar na nossa conta, vamos assim dizer, né? Ao considerarmos o que Deus fez por nós. Né? Ele se humilhou, né? Ele sabia que tudo isso pelo qual ele passou haveria de acontecer. Ele veio exatamente para morrer por nós. Tá? Isso está muito claro nos evangelhos. Ele veio sabendo que haveria de se sacrificar por nós. Então, não somente a humilhação de tomar a forma humana, mas também o fato de ir até a morte de cruz. Isso não significa que ele não teve dificuldades para lidar com isso. Claro que teve, né? Como eu disse a vocês, a natureza humana de Jesus, né, também, né, fazia com que ele agisse como um homem. Né? Então, vou usar o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, né? Mesmo Jesus sabendo que veio para oferecer a sua vida por nós, né? Então nós vamos ler o seguinte, Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Veja, então, aqui, né, ele vai manifestar, então, sentimentos humanos. Né? Ele está preocupado, ele está angustiado, a ponto de ter um efeito no seu corpo. Né? O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Tá? E também ele estava de uma forma tão angustiado, né, sofrendo de tamanha maneira, que precisou aparecer um anjo para o fortalecer. Ok? Agora, interessante, aí você vai perguntar, que cálice é esse
que ele pediu ao Pai que afastasse de si? Obviamente não era a morte, porque ele veio para morrer, tá certo? Em todos os evangelhos ele declara que ele veio para se oferecer por nós. Então ele sabia que haveria de morrer. Então que cálice é esse que ele pede para que o Pai afastasse dele? A forma como ele haveria de entregar a sua vida, tá? Sendo Deus, lembre-se, sendo Deus, Jesus sabia o que ia acontecer com ele até a cruz do Calvário, até entregar sua vida na cruz do Calvário, né? Se nós, né, pudéssemos ter essa experiência de conhecer o dia da nossa morte, e vamos imaginar que nós também tivéssemos conhecimento da forma como nós morreremos. Vamos imaginar que seja uma forma dolorida, com sofrimento, tá? Então você está aqui hoje e você olha para o seu futuro, você conhece o dia que você vai morrer, a hora que você vai morrer, o lugar onde você vai morrer e a forma como você vai morrer. E dessa forma como você vai morrer, você vê que é uma forma doída, sofrida, que você vai padecer muito. Como é que você se sentiria hoje? Que sentimentos tomariam conta do seu coração se você tivesse essas informações? Como é que você viveria hoje? Né? Então, Jesus teve essa visão. E ele chamou essa visão de cálice. Afasta de mim esse cálice que ele tinha que beber. Ele tinha que assumir isso. Se queres, afasta de mim este cálice. E isso o angustiou muito. Esse cálice o angustiou muito. Percebem? Aqui se revela esses atributos humanos. Preocupação, angústia, depressão. Tá? Por isso a ajuda do Senhor, enviando o anjo para o fortalecer, para o consolar. Entenderam? Então, o cálice aqui, né, foi o que ele viu acerca da forma como ele haveria de padecer por nós. Ele não tinha medo da sua morte, mas quando ele viu a forma como ele haveria de morrer, como é que ele chegaria até a cruz, e vocês conhecem muito bem a história, né? Toda a história, né? Ele se angustiou por ser homem, né? Em Hebreus capítulo 5, né? Versículo 7, nós lemos o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele Deus que o podia salvar da morte. Então, ele está falando aqui do Getsemane. Então ele chorou, tá? Em alta voz, né? E sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Em que sentido Jesus foi ouvido? Já que ele não escapou da morte, mas foi morto na cruz. Ele foi ouvido no sentido em que foi tirado dele todo o temor, toda a angústia. Tudo aquilo que envolvia a sua preocupação até a morte de cruz. Vocês vão perceber que depois que ele sai do Getsemane e vai até a cruz, ele não mais está clamando, suplicando nada a Deus. Ele vai como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não reclama mais, não tem nada, absolutamente nada. Ele vai de forma tranquila, vamos assim dizer, até a morte de cruz. Então ele foi ouvido na sua oração. Mas o que eu quero destacar aqui
é que Jesus vai revelar, né, esses atributos humanos. Ele vai chorar, ele vai clamar, ele vai suplicar, mesmo sendo Deus. E ele vai ser ouvido porque ele se submeteu a Deus. Ora, se o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se submeteu ao seu Pai, mesmo nesse momento tão crítico em que ele podia, num estalar de dedos, escapar dessa situação, o que dirá de nós? Quando passarmos por nossas crises, nossos getsêmanes, nossas cruzes, nós também precisamos ter a mesma atitude que Cristo Jesus, se submeter ao Pai. Senhor, muitas vezes você vai fazer essa oração, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas você tem que completar essa oração. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ok? Muito bem. Então, tudo para dizer que a iniciativa da encarnação veio do alto e que ele se submeteu voluntariamente. Né? Passou por todas essas experiências de forma voluntária. Ele não foi coagido, ele não foi constrangido, mas foi movido unicamente pelo amor sacrificial. A Lloyd levantou a mão, pastor. Ok? Pastor, eu tenho uma dúvida cruel aqui. Pois é, dentro desses atributos, então, da nossa humanidade, Jesus só não cometeu e não comete pecado, é isso? Por ser Deus. Isso. Ele não comete o pecado por ser plenamente Deus, né? E com a presença 24 horas por dia do Espírito Santo em sua vida. Certo. Tá? Porque se eu disser assim, que ele não cometeu pecado por ser Deus, né? Isso vai dizer que para nós é impossível qualquer tipo de esperança. Porque somente Deus pode viver numa condição como essa. Mas essa condição humana já existiu em Adão e Eva, antes da queda. Então, mas... Eles eram... Sim. Não pode falar, desculpa. Então, eles eram capazes, Adão e Eva, de não pecar porque eram plenamente humanos. Eles não eram deuses. Mas eles pecaram. Exatamente, porque eram humanos. Exatamente, então a humanidade deles é a mesma nossa, não? Sim, só que nós estamos numa situação inferior, porque temos a natureza pecaminosa. Entendeu? Então, nenhum de nós poderia representar como ovelha, como cordeiro, né, para a salvação da humanidade, porque todos nós somos o quê? Pecadores, e somente o sangue de um sacrifício aceitável a Deus é que poderia ser tido para a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus, verdadeiramente homem, né, nesse sentido que eu estou falando, plenamente homem, né, ele venceu a tentação. Tá? Ele venceu o pecado, não cedendo à tentação. Podia pecar, mas não pecou. Assim como Adão e Eva, que eram capazes de não pecar, mas, infelizmente, pecaram. Difícil, né? É difícil, difícil. Quando você olhar para Jesus na tentação, veja, como eu disse a vocês, na tentação, ela só teria efeito se houvesse a capacidade de cair, ok? Se Jesus não fosse capaz de pecar, ok? Não teria nenhum sentido ser tentado, ok? Vamos dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que nunca fumou, não gosta de fumar, não pensa em fumar, tem nojo de nicotina. Se essa pessoa se encontrar com alguém que está oferecendo cigarro para ela, ok? Olha, eu quero que você experimente cigarro, etc. Essa pessoa tem pavor, ojeriza, tal, ela vai aceitar?
apesar de haver essa oferta, né, não teria efeito nenhum, porque a pessoa jamais ia ceder. Eu não quero, não gosto, odeio isso, tenho nojo disso, né? Agora, se a pessoa tem alguma condição de ceder, então isso passa a ser uma tentação. Percebe? Então, a tentação no deserto significa o quê? Satanás se aproveitou do momento também de fraqueza física. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, tá? Ele se aproveitou de uma fraqueza física, né? E tentou, nesse momento de fraqueza física, ele tentou a Jesus no sentido, no frigir dos ovos, de Jesus adorá-lo e passar para ele, né, essa autoridade, esse domínio sobre tudo. Tá? Como ele fez com Adão e Eva. Tá? Então, significa o quê? Que quando Jesus vence essa tentação, essas 3 tentações, ele prova-nos o que é a plena humanidade. A plena humanidade é quando nós, mesmo tendo esse potencial para cair, nós negamos, rejeitamos, nós vencemos a tentação. Tá? Adão e Eva teriam mantido a sua plena humanidade se tivessem dito não para a serpente. Isso seria possível, mas não conseguiram, cederam. Jesus prova que a plena humanidade é evidenciada por essa capacidade de não pecar. Entendeu? Sim. Então, assim, quando a gente pensa em alguém que não peca, eu vou dizer, claro que não tem, né? Todos nós pecamos, mas se nós encontrássemos alguém que a gente pudesse dizer, esse cara não peca, ele seria Deus? Mas não existe. Não existe. Né? Não existe. Por causa da presença do pecado na nossa vida, desde a queda. Mas é por isso que eu estou dizendo, qual é a nossa ideia de ser humano, de plenamente humano, de verdadeiramente humano? A nossa ideia, infelizmente, está distorcida por causa da história da queda. Durante toda a humanidade, nós vimos que ser humano é ser um ser humano caído, decaído. E aí acabamos imaginando que esse é o modelo. Esse não é o modelo. O modelo é Adão e Eva, antes da queda. Entendeu? Então nós estamos tomando o ser humano decaído, né, moral e espiritualmente, como um modelo de humanidade. Não é. Não é. O modelo de humanidade é aqueles 2 que foram criados antes da queda. Né? Aqueles que viviam, Adão e Eva, antes da queda. Esse é o modelo de humanidade. Isso é ser plenamente humano. Então, o ser plenamente humano significava também a capacidade de não pecar. Tá? Então, quando você olha aqui para Jesus e você fala, ele foi capaz de não pecar porque era Deus? Não, ele foi capaz de não pecar porque ele era plenamente humano. É mesmo? Entendeu? Tá bom. Sim. Não, Só fiquei mais confusa. É complexo, né? É complexo, mas assim, em Jesus nós vamos encontrar a esperança de retomarmos e sermos restaurados a essa condição. Sim. Quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, seja na ressurreição ou seja no arrebatamento, né, nós teremos uma natureza verdadeiramente humana. Verdadeiramente humano. Onde nós não teremos mais a presença do pecado na nossa vida. Tá? Quando Jesus veio, ele veio para nos oferecer essa esperança. Então, ele é o nosso modelo. Ele aponta para nós o que é ser verdadeiramente humano, ao mesmo tempo que ele é verdadeiramente Deus, mas ele nos mostra o que é ser verdadeiramente humano. Por isso, essas experiências dele ter sofrido, dele ter passado fome e até ter experimentado a própria morte física. Tá?
tudo isso manifesta a sua humanidade. Nasceu, cresceu, né? Morreu fisicamente, né? Fisicamente morreu, foi até o mundo dos mortos, foi ressuscitado. Toda a vida dele é uma mensagem de esperança para nós, né? Então ele não pecou porque ele era plenamente humano, tá? Ele tinha essa capacidade de não pecar, tá? Sem pecado, nasceu sem pecado, lembrando que ele nasceu, a concepção foi virginal, nasceu sem pecado, já não tinha influência do pecado original, né? E viveu uma vida sem pecado por conta da sua plena humanidade. E essa plena humanidade, Lodi, lembre-se, está ligada ao modelo de Adão e Eva antes da queda. O estado de Adão e Eva antes da queda era de pureza, era de inocência, era de perfeição. Tá? Então, você quer um exemplo de um ser humano que não pecava? Adão e Eva, antes da queda. Esse era o modelo. E é nesse modelo que nós vamos ter que ser restaurados. A esse modelo que nós vamos ter que ser restaurados. A essa situação. Porque esse é o plano de Deus. Restaurar a comunhão que tínhamos com Ele no Jardim do Éden. Jerusalém Celestial vai ser um novo Jardim do Éden. Por isso que a árvore da vida vai estar lá. Em Apocalipse a gente vê que a árvore da vida está lá, né? Então vai ser um novo Jardim do Éden, onde seremos restaurados a essa verdadeira natureza humana. Então Jesus não pecou porque Jesus era plenamente humano. Era plenamente Deus, sim, nunca separamos isso, mas plenamente humano. Ou seja, ele pôde dizer não às tentações. Ele disse não às tentações, né? Deus não pode ser tentado, né? Ele pode ser... então, o seu lado físico, o seu lado humano é que foi tentado. Então, aí você realmente... Sim. Quem? Alô? É o Admilson. Oi, Edmilson. É o Admilson. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Então, Jesus, ele viveu até 33 anos de idade, né? Sim. E por que ele, como homem, viveu até 33 anos? Por que não existiu no caminho dele nenhuma vez, como homem, ele se interessar por alguma mulher e se casar? Será que se ele se casasse, ele não pecaria? Bom, o fato dele não se casar não significa que casamento é pecado, né? Ele veio com uma missão, né? Ele veio com uma missão e essa missão era muito mais importante, né? Era de fundamental importância se comparada à questão de ter uma família, etc. e tal, né? Ele veio exclusivamente para oferecer a nós a salvação. Então, nada poderia servir de distração para essa missão ser cumprida. Nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, né, que ele veio para entregar sua vida mesmo. Tá? Então, é um objetivo, né? Deus traçou esse plano, esse objetivo de salvação, né? E ele veio exclusivamente para isso. Tá? Então, as questões pessoais, né, de sentimento, etc. e tal, não ocorreram, embora ele tenha sido tentado em todas as áreas, tá? Isso precisa ser deixado bem claro. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou, não caiu, né? Mas essa questão da vida sentimental, pessoal, etc. e tal, ele deixou de lado, obviamente, né? Porque a missão dele foi a de salvação do mundo, né? Então havia coisas muito mais urgentes a serem realizadas do que querer experimentar outras experiências humanas, tá?
Então, eu não digo a você, ele não foi tentado nessa área, ou ele não teve alguma queda nessa área. Teve sim, foi um ser humano. Só que colocou adiante, né, em primeiro lugar, a prioridade que era a salvação do mundo. Ok? E depois também nós teremos implicações muito complicadas se ele tivesse se casado, por exemplo, e tivesse uma família, né? O que seriam os seus filhos? Semideuses? Aí nós teríamos o que? A mitologia grega no cristianismo? Complicado, né? É bem complicado. Mas não estava nos planos de Deus isso. Com toda certeza não estava nos planos de Deus. Pastor, é interessante. Eu estava perguntando para o Daniel que nós ganhamos um livro, eu não lembro qual era o nome desse livro, mas foi um livro de capa dura, eu acabei presenteando ele também, de tão importante que eu achei. Mas eu não lembro o nome do autor. Olha, como eu achei importante, mas não lembro. Mas de fato era importante. Cedeu o livro e ainda nem lembra. É muito importante mesmo. Não, faz tempo, eu não lembro. Mas enfim, o livro era falando sobre Jesus homem. E era toda a trajetória, como se fosse, né, lógico, imaginando toda a trajetória de Jesus homem, o que obviamente não foi citado na Bíblia, como o pastor disse bem, que não era esse o foco, né, da vinda de Cristo aqui. Mas lá ele citava o quê? Como se fosse como que seria a rotina de Jesus, como deve ter sido a rotina de Jesus, a questão de necessidades fisiológicas até, né, de um monte de coisa assim, e aí traz pra gente essa questão que nós às vezes nos esquecemos, né, de pegar mesmo, de enxergar Jesus como um homem, de ter passado por todas as dificuldades que nós passamos, sim, né, e ele venceu todas elas, né, como pleno humano que foi. Então, é interessante, assim, nós pararmos para pensar que ele foi um homem como nós fomos, né, e passou da forma que um homem deveria passar, um homem pleno, né? Como o pastor disse bem antes da queda. Mas é interessante, eu vou procurar esse livro, é interessante a gente ler assim, porque ele traz essa imagem do Jesus homem mesmo, passando dificuldade, tentação de mulher, né? Que é normal, ele deve ter sentido também, tudo isso aí. E aí ele estava com foco. O foco é o sacrifício na cruz. E aí ele foi lá, mirou a cruz e foi, né? Exatamente. O pessoal que gosta de especular, principalmente nessa área sentimental, né? Vocês viram aí a questão aquele filme, O Código da Vinci, e outros que falam, né, que ele teve algum tipo de caso com Maria Madalena, né? Tem até teorias de que ele realmente teria tido alguma coisa com ela, que ele teria sido dopado na cruz. Olha só, que ele teria sido dopado na cruz, aquele vinagre misturado com alguma coisa lá, né, com mirra, etc. Foi para dopá-lo, né, fingir que ele estava morto, aí retiraram ele da cruz e depois ele se casou com Maria Madalena e foi morar lá no Tibete, né? Então, veja só as teorias que existem, né? Não fazia parte dos planos de Deus isso. Não fazia parte dos planos de Deus. Também em relação à infância de Jesus, vocês vão perceber que nós temos pouquíssimos dados, ainda nós vamos falar sobre isso, mas nós temos pouquíssimos dados a respeito da infância de Jesus. Nós temos o seu nascimento, né? Depois tem um lapso de tempo, né? Tem um período de silêncio até os 12 anos. 12 anos de idade ele está no templo, está lá questionando os mestres, os teólogos da época ali. 12 anos é a idade onde o garoto alcança a sua maioridade na comunidade espiritual de Israel, é o seu Bar Mitzvah, né, que é festejado pelos judeus até hoje, né? E depois dos 12 anos de idade, a única informação que nós temos é que ele crescia, né? Ele crescia e era submisso aos seus pais. E só vai aparecer aos 30 anos de idade, né? Idade da maioridade civil em Israel, para um homem que não fosse casado, né? Um homem solteiro, que não fosse casado e pudesse ser ouvido e respeitado publicamente, ele tinha que ter 30 anos ou mais, né? Então, a partir dos 30 anos, ele vai começar o seu ministério público. Dos 12 aos 30 anos, o que ele fez, né? Então,
ele trabalhou como marceneiro, como carpinteiro, né? Como carpinteiro lá, ele assumiu em algum momento José, o seu pai, ou o seu padrasto, como você preferir, ele vai morrer nesse período, né? Ele vai assumir a família, porque ele é o arrimo de família, ele é o primogênito, né? O José ensinou a ele o ofício da carpintaria, porque isso era tradição em Israel, né? Ele vai fazer esse trabalho até que seus meio-irmãos, né, Judas, Tiago e tal, pudessem assumir o sustento da sua mãe, da sua casa, para que ele pudesse seguir adiante no seu ministério público. Então, assim, em termos bem resumidos, né, ele teve uma vida, vamos assim dizer, antes do seu ministério público, uma vida comum de um judeu do primeiro século. Cresceu como qualquer criança, como qualquer menino, foi ensinado numa sinagoga, como todo menino, foi alfabetizado numa sinagoga, como todo menino judeu, né? Foi arrimo de família, tá certo? Então, todos os aspectos, os hábitos, os costumes, né? Ele experimentou nessa sua fase de crescimento até chegar à idade adulta para o seu ministério público, tá bom? Nós vamos tratar disso com mais calma, mas o que eu quero destacar, que é importante que a Lloyd colocou, é exatamente isso, né? Ele não pecou, foi tentado, mas não pecou, porque provou o que é ser plenamente humano, conforme o modelo original, Adão e Eva, antes da queda. Ok? Alguma pergunta a mais? Pastor, eu na minha cabeça aqui ficou. Ficou uma coisa do começo da aula. Sim, Tinha que ficar, né? Eu não consigo, assim, vamos dizer, entender, ou tá difícil de eu entender, como Jesus, depois da sua ascensão, ele continua sendo homem. Boa, né? Tá? Boa. Depois da Então ascensão. agora ele, vamos voltar. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, tá? Então essa é a condição dele mesmo hoje à direita do Pai. Ele tem um corpo glorificado, ou seja, ele tem um corpo, vamos assim dizer, de uma natureza, vamos dizer, não tenho nem o termo, física, tangível, né? Porque ele tem um corpo glorificado como o corpo que nós todos receberemos na glória, tá? Mas ele é homem, verdadeiramente homem, à direita do Pai, e verdadeiramente Deus à direita do Pai, né? Como isso, né, funciona, é o que eu falo, não sei, né? Mas ele ascendeu, né, porque foi visível a sua ascensão, né? Os discípulos, mais de 500 discípulos estavam ali, né? Alguns até duvidaram, mas ele subiu aos céus, todos viram, olharam para cima, ou seja, ele subiu aos céus com o corpo que ele tinha, glorificado, ressurreto, depois da ressurreição, né? E ainda ele haveria de receber uma glorificação quando chegasse ali no céu, como ele disse para Maria, né? Que ela quis abraçar Jesus, quando ele aparece ressurreto para ela, ele falou, não toque em mim porque ainda não fui para o meu Pai, né? Então ele haveria ainda de receber uma glorificação, né? Mas ele tem um corpo, né? Um corpo físico, vamos assim dizer. Ele apareceu aos discípulos, ele mostrou as marcas nas mãos da crucificação, a ferida do lado, né, da lança. Ele comeu peixe, né, junto com os discípulos depois da ressurreição, né? Repartiu pão com os discípulos que iam para Emaús, tá certo? Inclusive apareceu a eles e conversou com eles, ninguém notou nenhuma diferença, assim, só não reconheceram que era Jesus, mas não notaram que era um anjo, uma aparição, um fantasma, nem nada, acharam que era um homem. Então, quer dizer, ele tem sim esse corpo glorificado à direita do Pai, né? Hoje intercedendo por nós diariamente
nos céus, tá? Então, é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas eu não sei como isso, entre aspas, funciona. Tá bom? Estamos entrando no que eu falei para você, é uma doutrina para vocês, é uma doutrina que tem que ser colocada ao lado da doutrina da Trindade, né? Muitas coisas dessa doutrina, né, das duas naturezas, né, precisam ser aceitas pela fé. Ok? Lloyd, eu te ajudei, Lloyd? Pastor, posso Oi? falar? Sim. Pode falar. Eu gostaria... Posso, né? Está me ouvindo? Só lembrando aqui a questão de só colocada, né? Só Jesus que o motivo dele ter vindo ele mesmo, né? Então, Isaías tenta mostrar lá no capítulo 59, aqui só três versículos, né? Onde Deus fala, ele fala que Deus, vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como uma couraça, pôs o capacete da salvação na sua cabeça, por vestidura, pôs sobre si veste de vingança, cobriu-se de zelo como um manto, e depois lá na frente fala, e virá um redentor a Sião, aos que em Jacó se converteram da transgressão do Senhor. Então, ele, na verdade, isso é maravilhoso, que não encontrou ninguém realmente entre nós que pudéssemos. E eu gostaria também de comentar como o pastor comentou da agonia do Getsemane, né? A questão dele estar vendo com antecedência todo o sofrimento que ele ia enfrentar, mas eu não sei, realmente a questão da base bíblica, o pastor pode me corrigir, mas eu sempre tive um entendimento assim, que ali o maior peso sobre a alma dele teria sido ele contemplar o pecado de toda a humanidade ali pesando sobre ele. Ali, além do horizonte do tempo, ele já via o meu pecado, o nosso pecado, e já se entristecia. Isso, então, acho que esmagava. Eu não sei, essa é a visão que eu sempre tive daquele cenário de Jesus ali derramando gotas de sangue. Entendi. Obrigado. A essa observação, a última, então nós temos que colocar em associação com aquele texto que eu li em Hebreus 5, 7, tá? Então depois o irmão dá uma lida, ele coloca assim, olha, durante os seus dias de vida, Hebreus 5, 7, na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tá? Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, ele foi ouvido. Ele foi ouvido. A sua oração foi atendida. Então, que oração que ele fez aqui? Que ele diz que foi ouvido, né? Então, ele não foi livre da morte na cruz. Ele não foi livre de carregar os pecados sobre os seus ombros. Ele teve que levar. Então, ele foi livre do temor da morte. Da forma como ele iria morrer. Tá? Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí nessa segunda parte entra esse entendimento que o irmão colocou, porque o sacerdote vai representar o povo diante de Deus. Aí entra esse argumento que o irmão colocou, de ele ter visto também os pecados que viriam sobre ele, né? A condenação dos pecados de toda a humanidade, passado, presente e futuro, que viriam sobre ele por ser ele o quê? O sumo sacerdote, o nosso representante diante de Deus. Mas, assim, na ordem, aqui em Hebreus 5, 7, primeiro, a questão mais imediata, o temor da forma como ele iria morrer. Em segundo lugar, nos versículos seguintes, os 8 e tal, ele como sumo sacerdote,
ele obedeceu e carregou consigo a condenação dos pecados do mundo. E além de sumo sacerdote, o próprio texto vai continuar mostrando ele como o próprio cordeiro, né? Ele é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o cordeiro, certo? Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, é aquele que apresenta o sacrifício como sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é o próprio sacrifício. Por isso, ele se apresenta à direita do Pai com as suas vestes salpicadas do seu próprio sangue. Sumo sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Lloyd, depois, se você quiser, a gente tenta esclarecer mais na próxima aula essa parte aí, mas eu quero dizer a vocês que essa doutrina, ela é tão complexa quanto a doutrina da Trindade. Tá bom? Ok? Lembrando a todos, agradecendo a todos a presença de todos, né? O Rogério está aí também, que bom. Tá bom, muito bem. Eu ainda vou pegar o biscoito da Ninha, hein? Ainda vou pegar, viu? Muito bem. Deus abençoe, viu, a todos. Laura, agora estou vendo a Laura aqui agora. Deus abençoe. Já tinha até aluno auxiliar, né, Laura? Aí contigo? Muito bem. Então, lembrando que nós estamos neste mês de novembro, né? Vamos trabalhar esse tema. E dezembro e janeiro teremos férias, ok? Mas não se esqueçam de contribuir com o Ministério do Nenex, que embora a gente tenha férias, né? O Nenex continua ali trabalhando firme e forte lá com a capelania, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Obrigada. Deus abençoe. Viu?